Olá, amigos! Aqui eu te ensino a sair do sufoco e crescer financeiramente. Eu sou Augusto Fernandes e seja muito bem-vindo à nossa 20ª aula desta jornada Por que Falar de Dinheiro? Se você quer aprender mais sobre esse assunto, fica hoje até o final deste vídeo que está muito especial. Cara, hoje eu vou compartilhar uma ficha muito poderosa que caiu. Eu tô aqui ainda em estado emocional muito envolto, porque essa ficha foi poderosa mesmo. Então, se você quer acompanhar sobre este assunto, já dá o seu like, já comenta, já compartilha, porque hoje eu vou compartilhar com você um assunto que dificilmente é comentado aqui no Brasil. O que essas pessoas de 1% na população do mundo todo fazem que as 99% do mundo inteiro não fazem? Vamos lá, então ajuda a espalhar essa ideia, já comenta, manda para mais pessoas. E eu tô assim muito emocionado porque à medida que eu ia estudando durante todo esse dia este assunto, eu fui comparando com a minha história, com diversos momentos da minha história, e é o que mais a minha lançadora, a minha coach aí pede para fazer. Eu fui fazendo comparações e percebi muitos pontos em comum, e isso me deixou muito feliz e muito emocionado. O que você acha, já que vou começar com uma pergunta aqui importante, o que você acha que tem em comum que 1% da população, gente, é 1% da população mundial faz, que o resto do globo todo não faz? E não é à toa, olha como os dados dizem tudo. Se 1% da população mundial faz e 99% não faz, não é à toa, porque justamente 1% da população mundial é bilionária, multibilionária, milionária e multimilionária, e 99% não é. Para vocês terem uma ideia, em 2016, a Reuters, uma importante agência mundial, mostrou com dados, a partir do estudo da Credit Suisse, que é mundialmente, todos os anos ela publica, 99% das pessoas não tem a fortuna que esse 1% tem. E mais ainda, tem 62 mortais, 62, anota aí, 62 mortais que tem metade da fortuna do mundo inteiro. Apenas 62 mortais, 62 pessoas têm metade da fortuna do mundo inteiro. Então, para tu ver como é seleto esse grupo. Então, é 1% do mundo dessas pessoas que fazem uma coisa que o resto dos 99 não fazem, e não são milionárias, multimilionárias, bilionárias e multibilionárias à toa. E a gente vai dizer para você aqui o que elas têm em comum e o que elas fazem que as outras não fazem. Agora vamos lá. Muita gente pode pensar assim: Augusto, uma das coisas deve ser porque nasceram em berço de ouro. Será? Quantas pessoas que não nasceram de berço de ouro que trilharam o caminho do sucesso? É bem verdade que, lógico, que muitas que nasceram em berço de ouro continuaram e seguiram e tiveram realmente vantagem, mas muitas não. Vamos encontrar, por exemplo, aqui no Brasil, muitos milionários que ascenderam, e bilionários que ascenderam a escala social e vieram muito pobres, diversos, mas diversos mesmo. Silvio Santos, o velho da Van, para dizer os que estão em evidência aqui na atualidade. Mas muitos mesmos, muitos estão... Opa, aqui só um instantinho. O nosso tripé deu uma claudicada. Só para
É ao vivo, gente, viu? Só para vocês verem que é ao vivo mesmo. Só para vocês verem que é ao vivo. Olha. Pronto. Oi. Pronto. Só. Foi muito para lá. Pronto. Então, muitas pessoas nasceram em pobres mesmo e ascenderam na classe social, como eu estava dizendo. Aqui os que estão em evidência na mídia agora aqui no Brasil, Silvio Santos, Velho da Van e tantos outros saíram mesmo de condições difíceis e ascenderam e hoje são bilionários. Mas será que não existem privilégios? Sim, é verdade. Para muitos que nascem em berço de ouros, é verdade que algumas vezes você tem uma verdadeira avenida de privilégios, de portas abertas. Mas isso nem sempre é uma realidade para todos os outros. Para a grande maioria de nós, não. É muito esforço, é porta na cara, é xingamento, é concorrência desleal, é exclusão, é preconceito, muita puxada de tapete. E ainda hoje e você pode perguntar para todas as pessoas que ascenderam na classe social, que chegaram lá, que também vão dizer que não tiveram privilégio nenhum, muito pelo contrário. Eu lembro, por exemplo, na história do próprio Silvio Santos, quando ele foi criar o SBT, o tanto de nãos e de dificuldades que ele enfrentou não está no gibi. Você pode ver aí, dar um Google e ver a trajetória dele apenas para ilustrar. Existe um palestrante, e isso foi que me encantou no estudo de hoje, que eu vou compartilhar com você, e você vai entender que é uma única estratégia, é uma única característica, assim, a mais poderosa, que chama mais atenção. Existe um palestrante norte-americano, o Brian Tracy, que ele fala dessa estratégia com muita propriedade. Ele falou isso num palco há mais de um ano e eu vou compartilhar. Antes, eu queria só lembrar para você de uma estratégia que existe, que é o 80-20. 80% dos seus resultados vem 20% dos seus esforços. O que quer dizer isso? Por exemplo, todos os anos, muitas pessoas entram no mercado de trabalho. Todos os anos, muitas pessoas, 1,5 milhões de pessoas entram no mercado de trabalho e acontece um estranho fenômeno. Após 10 anos que essas pessoas estão no mercado de trabalho, ou após 25 anos concluindo todos os seus estudos, elas param de crescer. Param de crescer financeiramente, significativamente, param de crescer no que hoje é um termo muito comum que a gente chama de empregabilidade. A empregabilidade é a capacidade de aprender novas habilidades e que mantém a sua empregabilidade naquele emprego. As empresas hoje medem através disso. E no mundo acelerado como o nosso, no mundo moderno, onde as mudanças são constantes, se você não tem esta empregabilidade, você fica para trás. É muito comum a gente que dá palestra na área da educação, principalmente, a gente pergunta assim: Murilo Gun faz isso, eu faço isso também, e muitos outros grandes nomes fazem isso. Assim, quando você terminou os seus estudos? E a grande maioria, terminei 1 ano, 2 anos e tal. E a grande sacada é que os estudos nunca terminam. A grande sacada é essa. Hoje eu postei no feed, que tem tudo a ver com isso. Tava lá na sala Warren Buffett, Jim Collins e o Floriano. Pessoal, meus amigos, esses 3 nomes por si só já são gênios. Gênios. No senso popular, eu escrevia isso. No senso popular, essas 3 pessoas não precisariam fazer mais nada na vida. No senso popular,
o senso comum. O senso comum. Imagina, Warren Buffett, o bom velhinho, com 92 anos, um homem com 92 anos quer o que mais na vida? Diz o senso comum. O cara com 104 bilhões de dólares em patrimônio, sendo o quinto homem mais rico do mundo. Quer o que mais da vida? E o cara está na cadeira de estudar, na Harvard Business School, na cadeirinha lá de estudar, final de semana inteiro estudando, um senhor de 92 anos. E a gente vê jovens dizendo: eu não tenho tempo de estudar, e maratonando série atrás de série. A Wandinha, né, que está em evidência, você liga lá o Netflix, está lá a Wandinha em evidência. Eu só sei porque aparece, eu ligo o Netflix, claro, mas não, no momento não estou assistindo nenhuma série. Mas já assisti várias, claro, como qualquer ser humano. Mas está lá, muita gente diz que não tem tempo, mas está lá maratonando suas séries. Nada contra e está tudo certo, cada um tem o resultado que trabalha para ter. E aí eu passava agora há pouco, vindo para cá de outra reunião, correndo para chegar a tempo da live, às 10 horas. Nós estamos num sábado, a 17 de dezembro de 2022, eu gosto de dizer a data, às 22 horas e 14 minutos, para ser mais preciso. E passava nos postos de gasolina lotados, pessoas com seus carros encostados, e lá tomando as suas bebidas, nada errado, tudo certo, cada um tem o resultado que merece, cada um tem o resultado do qual trabalha, tá tudo certo. E eu e a minha sócia, de constantes finais de semana de estudos, há mais de 20 anos é assim, constante final de semana de estudos, direto, e cada um tem o resultado que merece. Pois bem, o Brian falava na sua palestra que 80-20, essa regra conhecida universalmente, 80% dos seus resultados vem 20% dos seus esforços. E muitas das pessoas com 10 anos em média param de crescer. 80% da população que fica mais embaixo é como se fosse uma corrida, deu a largada, é como se fosse uma corrida. 80% largam e param algumas no meio do caminho e ficam lá, crescem seu patrimônio 3% ao ano, que é mais ou menos aquele aumento médio que o governo dá. E outras, os 20%, é o que correm atrás para darem resultados para si mesmo, por causa de uma única característica que eu vou dizer para vocês daqui a pouco. Isso que me emocionou. Quando eu encontrei meu primeiro emprego e vi o meu patrão lá na datilografia, sofrendo na datilografia, e eu perguntei para ele o que era aquilo. Ele dizia: eu tinha que fazer aquele formulário que custava $50, que se custava $50, que era muito caro, que mandava para o banco, que eu era o office boy e ia correndo no banco da entrada. Eu conversava muito com o gerente do banco, ele me ensinava, me falava das coisas, abria a minha mente, eu não percebia, ele me falava, eu ouvia as pessoas mais velhas, eu tive essa habilidade de ouvir as pessoas que estavam onde eu queria estar. Ele era gerente do banco, ganhava infinitamente mais do que eu, era um homem experiente, o meu patrão também. E eu comecei a entender daquele negócio que eu estava entrando ali, e eu resolvi começar a fazer datilografia. Um belo dia eu surpreendo meu patrão, digo: meu patrão, o que o senhor faz é mudar daqui para cá, para esse formulário, corrigindo o que o banco, que o gerente lá manda corrigir? Ele disse: eu sei fazer isso aí. E quando eu surpreendo e bato corretamente o anexo, e ele me diz que agora eu vou ficar no interno e ele vai contratar uma pessoa fora, eu entendi um grande segredo nos negócios. Foi o primeiro segredo. Eu não conhecia Brian Tracy, eu não conhecia coach, eu não conhecia mentalidade, eu não conhecia livro, eu não conhecia nada. Eu era um garoto de 13 anos de idade, mas eu aprendi um grande segredo empiricamente, intuitivamente, e que me trouxe até aqui e que me empurra para frente todos os dias. Passado o tempo, eu mudei de emprego, eu consegui ascender nessa empresa e fui para outra empresa,
E eu perguntei ao meu novo patrão o que é que eu tinha que fazer, e ali tinha já computador, nós estamos falando em 92, 93, os computadores começaram, 93 os computadores começaram a chegar, o que era ali o segredo daquele trabalho. E eu hoje, agora vindo para cá, eu apenas uma pessoa na empresa que eu trabalho, na empresa que eu fundei, apenas uma pessoa conseguiu seguir essa mesma trajetória que eu sigo, e coincidentemente ela é a única pessoa que tem resultados semelhantes aos meus na atualidade, né? À toa que ela é minha sócia. E é interessante, então eu perguntei para o meu patrão no segundo emprego qual era o segredo daquele negócio, e eu não conhecia a palavra modelar, com 14, 15 anos, eu não conhecia a palavra modelar. E ele me falou qual que era o grande segredo, quem era a pessoa que eu tinha que seguir os passos, e quem eram os dois que eu tinha que seguir os passos. Tinha lá duas pessoas naquele trabalho, um era excelente técnico em classificação fiscal, e o outro era excelente datilógrafo, e a outra era excelente tecnicista no computador. Então tenho que modelar essas pessoas. Não sabia o que era modelar, eu estou usando a palavra hoje, mas eu tenho que seguir o exemplo dessas pessoas e conseguir seguir, e com um mês eu consegui entrar em evidência e em destaque naquela empresa. E fui aprendendo junto com o meu patrão, ele me ensinando as coisas, eu fui aprendendo aquilo. E o Brian fala aqui na sua palestra, o Brian Trice, ele faz a pergunta, presta atenção à grande pergunta da live de hoje. É a pergunta mais importante que você vai entender o porquê que eu contei parte da minha história nesse contexto, porque eu fiz um link sem querer e sem entender por que eu procedi assim, por que eu tive o resultado. Ele fez, a pergunta é: qual que é o maior ativo financeiro da sua vida? E algumas pessoas podem pensar, é minha casa, é meu carro, são as minhas contas. Não, é a sua habilidade de aprender, é a sua habilidade de crescimento, é a sua habilidade de apreender as coisas, é a sua habilidade de buscar conhecimento. Então faz total sentido o Warren Buffett com 92 anos sentado no banco de cadeira querendo aprender. O Jim Collins, um gênio. O Jim Collins é um gênio da gestão. Todas as grandes corporações vão atrás desse homem no rancho dele. Ele não sai de lá por muito, mas com motivo muito grande. O cara tem... Por que as grandes empresas crescem? Nossa, os livros do cara são estudados nas maiores universidades e escolas de negócios do mundo. As grandes empresas aqui do Brasil saem daqui para estudar lá no rancho dele. E o cara estava no banco de universidade estudando. E estava floreando que o cara tem 10 bi de fundo de gestão. Sócio de banco aqui no Brasil. Fundador de fundos de investimento. 10 bi só no bolso de gestão. E o cara estava no banco porque estava usando o principal ativo financeiro dele. A habilidade de aprender, a habilidade de adquirir novos conhecimentos. Este é o principal ativo financeiro da criatura humana. E só 1% da população do globo fazem isso. Por isso que existem os bilionários. Por isso que existem multimilionários. Por isso que existem milionários. Eles estão sempre aprendendo, sempre usando essa habilidade de aprender. Entram no novo negócio, aprendem. A minha sócia aqui, a Adriana, ela tem uma habilidade de aprender coisas novas e se entrega a esse novo negócio
com uma habilidade incrível. E isso é fantástico quando as pessoas têm esta força e essa boa vontade de aprender. Então, meus amigos, isso foi fantástico que o Brian estava nos trazendo nessa palestra que ele estava dizendo, porque fez todo sentido. Se a gente tem habilidade em aprender, em questionar e continuar se renovando e continuar buscando conhecimento e buscar novas ideias, novas habilidades, entender como que as coisas funcionam e sempre se renovando, você vai sempre estar crescendo o seu patrimônio e o seu principal ativo financeiro, que é esta sua habilidade. Muitas pessoas acomodam. O ser humano tende à inércia. A vida que se leva é a vida que se tem. Não adianta ter sonhos quiméreos, sonhos fantasiosos, se você não pratica e exercita isso. O Érico Rocha, que gosta de dizer sempre a frase: um louco com sonhos é só um louco. Um louco com resultados é um gênio. Um louco com resultado é um gênio porque está sempre aprendendo. O Thomas Edison era um louco com resultados incríveis. O cara tem mais de 2.300 patentes no mundo todo. A GE, que é a primeira empresa que ele fundou, secular, existe até hoje. É um louco com resultados. Fugiu o nome do homem agora, perdão. Também nasceu em condições pobres, difíceis, fundador da Orion, teve sua empresa dividida em 4, e quando teve dividida em 4 a sua empresa, e possibilitou crescimento, e ele aprender vários segmentos dessas 4 áreas, e tornou um grande império, Rockefeller, John D. Rockefeller. O Rockefeller se tornou uma das maiores potências do mundo e saiu de poucas moedas, e ele, Warren Buffett, tinha essas duas coisas em comuns. Quando eles descobriram essa habilidade de ganhar dinheiro e foram alimentando e crescendo e foram desenvolvendo, porque isso é curioso, o Brian fala na sua palestra: quanto habilidade você desenvolve, mais você aprende uma outra habilidade. É por isso que alguém, quando aprende um idioma, o professor de inglês que eu adoro também, o Gavin, o Gavin fala assim: quando ele aprendeu o português, que é uma língua muito difícil de aprender, principalmente quem é norte-americano, que não tem muita similaridade, apesar de ter alguns falsos cognatos, ele, quando aprendeu português, num método, possibilitou ele aprender tcheco, possibilitou ele desenvolver o espanhol, possibilitou ele aprender outros idiomas. Ele agora estava aprendendo grego e mandarim, se eu não estiver equivocado. Ele possibilita aprender outras habilidades. E eu estava observando com a minha própria trajetória, cada vez que a gente entra num novo desafio, a gente vai desenvolvendo novas habilidades. Essa habilidade de aprender é muito prazerosa. E é prazerosa e é muito bom. Você vai aprendendo, você vai lendo os livros, vai vendo os vídeos, vai vendo as palestras e vai aprendendo. Isto vai lhe dando uma força, uma energia, e você vai observando os resultados naturalmente. Isso vai lhe impulsionando. Então, caríssimos, a habilidade de aprender é, sem sombra de dúvida, o principal ativo financeiro, e é por isso que só 1% da população do mundo todo fazem. E é por isso que só 1% da população do mundo todo são extremamente ricas. E o restante não é, porque as pessoas são acomodadas, têm cada um seu estilo de vida e acomodadas.
Muita gente adora o feriado, nada contra o feriado, mas o que você faz na hora do livre? Vamos lá, faça uma autoavaliação. Você que está assistindo agora, em 2022, qual foi o projeto novo que você fez? Qual foi a coisa nova que você aprendeu? Qual foi o conhecimento novo que você adquiriu? Qual foi o que novo entrou em você? O que te fez crescer? Quanto que você aumentou de patrimônio? Se você só aumentou as suas dívidas, algo de errado não está certo. Como dizem no popular, você precisa mudar alguma coisa. Qual livro que você leu? Qual habilidade te incorporou nova? Que te trouxe resultado financeiro? Isso é importante, é fundamental. 2023 está aí na porta. E 2023 vai ser um ano desafiador, mas vai ser o melhor ano da vida de muita gente. E vai ser o nosso, se Deus quiser. Mas se você trabalhar para isso, está bem naturalmente. Se você quiser, e não vai ser fácil. É preciso esforço, é preciso boa vontade, é preciso naturalmente uma disposição e uma determinação. Se uma outra coisa que tem em comum nestas pessoas que fazem parte de 1% da população que elas fazem, é a determinação. Elas não desistem. Uma coisa que 99% das pessoas fazem é sempre estar começando, desistem muito fácil. Desistem, começam e nunca terminam nada. E nunca tem um projeto realizado, tem algo concreto feito, porque não tem esse sentimento de realização. Desafio hoje, leia uma página de um livro. Todo mundo tem um livro em casa que nunca leu, ou tem o livro dos livros, que é a Bíblia. É o livro dos livros, todo mundo tem a Bíblia em casa. Lê um versículo hoje, lê um salmo, lê um trecho. Hoje eu vou. Não dá meta audaciosa, coloca uma meta pequena, ridiculamente pequena. Hoje eu vou ler um versículo, é a sua meta. Amanhã eu leio 2, mas hoje é um versículo. Repete um versículo todo dia. Se você lê 2, ótimo, mas a sua meta todo dia é ler um versículo. Nós estamos no 20º dia seguido de uma live de meia hora. Às vezes passa 40, 45 minutos, mas está aqui todos os dias, uma live de meia hora. Isso, quando a gente termina, dá uma satisfação incrível. Mas porque a gente já realizou tantas outras coisas, tantos outros projetos, que para nós é fácil realizar. Olha, a gente escreve 11 páginas para fazer uma live de meia hora. 11 páginas. Às vezes estudo o dia inteiro para procurar um tema, para ser agradável para as pessoas, para dizer assim, olha, acorda. Só tem uma coisa que você pode fazer por você, tirando o que é a fisiologia de todo ser humano. A fisiologia é comer, beber, andar, dormir, e as fisiologias naturais do corpo humano. Só tem uma coisa que você pode fazer que ninguém pode fazer por você, que é a habilidade de aprender. Só você pode fazer isso por você, aprender. Ninguém mais pode fazer. Uma mãe, por mais que ela ame um filho, ela não pode aprender no lugar dele. Um pai, por mais que ame um filho, ele não pode aprender no lugar dele. Por isso é que os nossos filhos vão às escolas, e não nós. Por isso que os nossos filhos é que tomam o remédio, e não nós. Porque se pudesse, toda mãe no mundo dizia assim, aplica a injeção em mim, para não doer nele, aplica em mim. Toda mãe faria isso, todo pai faria isso, mas não pode. Só ele que pode passar pelo processo. Só nós que podemos passar pelo processo. Mais ninguém. O processo de aprender é único. E é esta habilidade que é única. Por isso que 99% dos seres humanos não fazem. Por causa da preguiça, da astenia, da desculpa, de uma série de coisas. Todo mundo tem. Se você está respirando, diz a própria Bíblia, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Em qualquer canto a gente pode aprender, trocando uma ideia com um ser humano, com outro ser humano, lendo um livro,
Qualquer lugar a gente pode aprender. Há lugares mais desafiadores, há situações mais desafiadoras do que outras, naturalmente. Cada um tem o seu quinhão, o seu desafio, a sua dificuldade. Mas há uma coisa democrática e comum a todos nós na face da Terra: 168 horas para todos nós em todo o planeta. Todos nós, seres humanos, temos isso. 168 horas por semana. E dizem os estudos que estes grandes nomes, este 1% da população, usa em média 10 horas dessas 168 horas semanais para aprenderem uma habilidade. 10 horas. Eu já dei uma palestra aqui sobre o tempo, como o tempo útil ou o tempo livre pode ser o seu aliado. Você pode pesquisar aqui no canal do YouTube, tá? Eu não sei se está aqui no Instagram, talvez não esteja. Está no meu canal do YouTube, porque ela está lá numa parte de negócios. Aqui está só treinamentos focados para dinheiro. No meu canal do YouTube está. Você pode pesquisar lá. Então, é isso, meus amigos. O seu maior ativo é a sua habilidade de aprender. É isso que vai te manter aceso a vida toda. É isso que vai te levar para 1% da população. Se você alimentar todos os dias a sua habilidade de aprender. Eu, há 7 anos, quando fiz a formação do coach, cunhei para mim esse desafio: aprender uma coisa nova todos os dias. Passo para as pessoas que atendo costumeiramente, diariamente: aprenda uma coisa nova todo dia. E se você alimentar essa habilidade, você irá crescer e chegará sem sombra de dúvida ao topo. A sua habilidade, a sua vontade, a sua determinação é que fará os seus resultados. É o que irá te levar sem sombra de dúvida ao topo. Apenas para aterrissar o conhecimento aqui, hoje eu te falei perguntas importantes, te lembrando de que 99% das pessoas não fazem isso e apenas 1% das pessoas fazem, e são essas justamente os 1% que são bilionários, multimilionários, e que ainda mais estas pessoas tiveram vários destaques, facilidades, podem ter sido, mas muitas outras que cresceram não tiveram e ascenderam na escala social, saíram lá de baixo e chegaram ao topo. Dei exemplos como Silvio Santos, Warren Buffett, Rockefeller, o velho da Havan e tantos outros no mundo todo. Algumas podem ter tido privilégio, outras não. Também outras, como nós, tivemos muitas dificuldades, como ainda enfrentamos até hoje. E falei deste principal ativo, desta principal característica, que é a habilidade, o principal ativo financeiro, a habilidade de aprender. Enriquece esse teu ativo. Só depende exclusivamente de você, de mais ninguém. Se você enriquecer o seu ativo de habilidade de aprender, você chegará fatalmente ao topo. Eu sou Augusto Fernandes, te ensino a sair do sufoco e crescer financeiramente. Nos acompanhe amanhã, teremos mais uma vez, mais uma live onde eu vou te contar mais alguns segredos. Muito obrigado, boa noite e até amanhã. Olá, amigos! Aqui eu te ensino a sair do sufoco e crescer financeiramente. Eu sou Augusto Fernandes e seja muito bem-vindo à nossa 20ª aula desta jornada Por que Falar de Dinheiro? Se você quer aprender mais sobre esse assunto, fica hoje até o final deste vídeo que está muito especial. Cara, hoje eu vou compartilhar uma ficha muito poderosa que caiu. Eu estou aqui ainda em estado emocional muito envolto, porque essa ficha foi poderosa mesmo. Então, se você quer acompanhar sobre este assunto, já dá o seu like, já comenta, já compartilha, porque hoje eu vou compartilhar com você um assunto
que dificilmente é comentado aqui no Brasil. O que essas pessoas de 1% na população do mundo todo fazem que as 99% do mundo inteiro não fazem? Vamos lá, então ajuda a espalhar essa ideia, já comenta, manda para mais pessoas. E eu estou assim muito emocionado porque à medida que eu ia estudando durante todo esse dia este assunto, eu fui comparando com a minha história, com diversos momentos da minha história, e é o que mais a minha lançadora, a minha coach aí pede para fazer. Eu fui fazendo comparações e percebi muitos pontos em comum, e isso me deixou muito feliz e muito emocionado. O que você acha, já que vou começar com uma pergunta aqui importante, o que você acha que tem em comum que 1% da população, gente, é 1% da população mundial faz, que o resto do globo todo não faz? E não é à toa, olha como os dados dizem tudo. Se 1% da população mundial faz e 99% não faz, não é à toa, porque justamente 1% da população mundial é bilionária, multibilionária, milionária e multimilionária, e 99% não é. Para vocês terem uma ideia, em 2016 a Reuters, uma importante agência mundial, mostrou com dados, a partir do estudo da Credit Suisse, que é mundialmente, todos os anos ela publica, 99% das pessoas não tem a fortuna que esse 1% tem. E mais ainda, tem 62 mortais, 62, anota aí, 62 mortais que tem metade da fortuna do mundo inteiro. Apenas 62 mortais, 62 pessoas têm metade da fortuna do mundo inteiro. Então, para tu ver como é seleto esse grupo. Então é 1% do mundo dessas pessoas que fazem uma coisa que o resto dos 99 não fazem, e não são milionárias, multimilionárias, bilionárias e multibilionárias à toa. E a gente vai dizer para você aqui o que elas têm em comum e o que elas fazem que as outras não fazem. Agora vamos lá, muita gente pode pensar assim: Augusto, uma das coisas deve ser porque nasceram em berço de ouro. Será? Quantas pessoas que não nasceram de berço de ouro que trilharam o caminho do sucesso? É bem verdade que, lógico, que muitas que nasceram em berço de ouro continuaram e seguiram, e tiveram realmente vantagem, mas muitas não. Vamos encontrar, por exemplo, aqui no Brasil, muitos milionários que ascenderam, e bilionários que ascenderam a escala social e vieram muito pobres.